Senhor presidente e nobre relator, nós ouvimos hoje aqui os expositores, foram muito enfáticos, principalmente na questão do professor, e eu fico feliz com isso, porque se não fosse um professor, eu não estava sentado hoje aqui. Bom saber. E lembrando que o início, para que eu pudesse pelo menos aprender o alfabeto, foi muito difícil, porque foi numa casa de pai, lá no interior do Ceará, e lá nem todo dia tinha giz. Mas tinha uma senhora que era professora e que muitas das vezes, sem receber salário, dava aula. E quando nós vamos para essa realidade hoje, em todo o Brasil, principalmente quando se trata do interior, do Nordeste, nós temos salas de aulas que são improvisadas em casas de moradores, porque não tem escola adequada para as crianças. Nós temos locais que se amontoam numa sala, crianças, que deveria caber 30 alunos, se coloca 60, mas só paga o salário de um professor. Nós temos locais que o professor trabalha por 2 e recebe por 1. E aí nós estamos dizendo que agora nós vamos tirar a licença, a aposentadoria especial desse educador e transformador social que é o país, que são os professores, que vamos cobrar dele mais do que o que já cobramos pelos números que vimos hoje. É uma categoria que trabalha para adoecer antes do tempo, que se aposenta hoje com 25 anos não é por uma questão de bondade, até porque contribui, como eu disse, em muitos dos casos, trabalham por 2 e recebem por 1. E eu não vi ninguém aqui falar que o professor, fora do seu horário de expediente, ele faz o seu plano de aula em casa, que ele corrige as provas, muitas das vezes nos finais de semana, porque não tem tempo. Nos feriados, quando muitos estão se divertindo e brincando, ele está quebrando a cabeça, preparando a aula e tomando conta daquilo que muitas das vezes a mãe manda para a escola, as crianças, porque ela já não suporta mais a carga do filho dentro de casa. Além de transformadores sociais, são muitas das vezes mães, pais de muitas crianças nesse país. E a este nós vamos impor a redução e retirar destes benefícios, quando a JBS deve 1,5 bilhão à Previdência, quando o Banco Bradesco deve 700 milhões à Previdência, quando o Banco do Brasil deve 500 milhões, Caixa Econômica 500 milhões, 2 bilhões dos bancos que têm lucros excessivos anualmente e não pagam a Previdência, e a maneira de cobrir o rombo da Previdência é tirando o benefício do professor, do policial, do pessoal da saúde. É esse o caminho? Terá porventura coragem, terá porventura, eu não digo nem coragem, mas a maldade, o nobre relator, de impor a essas categorias, esses homens e mulheres do Brasil, essa conta que o governo, e não me refiro apenas ao governo Temer, mas aos governos ao longo do tempo, que não tiveram coragem de cobrar as empresas que devem 467 bilhões à Previdência. Não tem coragem de cobrar as empresas, mas quer cobrar o trabalhador. Não tem coragem de mandar bloquear os bens dessas empresas para pagar o rombo da Previdência, mas quer impor que nós trabalhemos até os 65, 69, contribua 40 anos. Mas é fácil, vocês acham que é fácil passar um plantão no hospital, como enfermeiro, como técnico de auxiliar, exposto muitas das vezes ao contágio de doenças, além de todas as noites num plantão, conviver com a morte e com a dor das pessoas? Vocês querem impor a essas pessoas mais de 40 anos dessa forma? Que tomam conta de pessoas com doenças contagiosas e terminais? Sinceramente, eu não acredito
que o relator seja capaz disso e nem que os membros dessa comissão compactuem com algo tão horroroso e criminoso, com essas categorias de trabalhadores, citadas, tão poucas categorias que eu citei aqui hoje nessa tarde, porque tem tantas outras que merecem desse parlamento um respeito muito maior. O pessoal da saúde tem um projeto aqui há 16 anos, esperando ser pautado para votar uma jornada de trabalho. Só para concluir, me dê 30 segundos. O pessoal da saúde, enfermeiros, técnicos auxiliares, tem um projeto aqui, o 2295 de 2000, que é aprovado em 2 turnos no Senado, aprovado nessa casa em falta um único turno, e a sacada não tem coragem de pautar, mas quer mudar a Previdência para que eles contribuam por mais 15 ou 20 anos e 90 dias. É uma vergonha para o parlamento. Obrigado.